Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. No programa de hoje, teremos o prazer de receber Clóvis Benevides, subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, cuja missão é a de realizar uma mobilização nacional pelo compromisso do setor de infraestrutura de transportes com a agenda ESG. Ex-secretário do governo Paulo Câmara em 3 pastas, com ampla experiência no setor público, tendo passado pelos governos de Minas Gerais e Alagoas, Clóvis aposta no diálogo com movimentos sociais, povos originários, organismos multilaterais, ONGs e empresas do setor para que o país possa avançar na infraestrutura de transportes com responsabilidade social e compromisso com a sustentabilidade ambiental. Não é isso, secretário? Seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Olha, eu aqui agradeço ao Alagoas em Pauta e todo esse trabalho que você tem conduzido ao longo desse tempo, mostrando aspectos econômicos relevantes, mas também o povo bonito de toda a região nordeste do Brasil e como essa região pulsa para transformar o país. Muito obrigada. Secretário, a expansão e a operação da infraestrutura de transportes federal exigiu a criação da sua subsecretaria na gestão do ministro Renan Filho. A sua vasta experiência no assunto o ajuda a desenvolver um trabalho muito importante no que tange às questões de preservação ambiental, mas também na criação e abertura do diálogo com os povos originários e a solução para vários problemas sociais que orbitam os projetos, né? Quais seriam os seus principais desafios à frente? Olha, primeiro, o ministro Renan foi muito feliz com a ideia de reposicionamento do Ministério. Assuntos complexos precisam de muito diálogo para a estruturação de resposta. O ministro, então, nos deu essa responsabilidade, criou uma série de elementos de decisão no âmbito do Ministério e apontou para os problemas mais complexos. O primeiro deles, licenciamento ambiental. Tem 2 lados na atuação do licenciamento ambiental. Primeiro, garantir os empreendimentos. É preciso desenvolvimento do país. Mas também, no âmbito do processo de licenciamento, garantir avanços sociais, mitigações e respostas aos territórios impactados pelos empreendimentos. Esse foi nosso primeiro compromisso. Depois, aqui sob a liderança do secretário Jorge Santoro, uma grande gama de atividades regulatórias que resultaram também numa mudança de postura do Ministério. Portarias de participação social, portarias que inovaram com as debêntures, portarias que criaram sistemas de monitoramento. Enfim, o Ministério vive um tempo novo que concilia o dever e a necessidade de induzir a economia a partir dos grandes empreendimentos, mas o respeito aos povos, o diálogo, a mediação dos conflitos e a construção de soluções consensuais, sempre focadas no melhor resultado para todos. Secretário, a gestão do ministro Renan Filho à frente do Ministério dos Transportes tem sido marcada por uma extensa carteira de projetos e todos estão alinhados com as boas práticas de gestão socioambiental e territorial. Que recado você daria àqueles que dizem que é impossível alinhar a rentabilidade de projetos a uma agenda ESG, principalmente no setor público? Olha, sem dúvida nenhuma, essa perspectiva antagônica não existe. É possível, é necessário e nós estamos construindo situações de grandes oportunidades de negócios a partir da relação com o setor privado, com responsabilidade social, desde a modelagem da estratégia econômica do projeto até a mitigação dos impactos. Não são situações divergentes ou controversas. São situações alinhadas e que precisam ser tratadas como faces distintas de uma mesma moeda. Desenvolvimento econômico, distribuição de renda, nova infraestrutura de transporte, respeito aos povos, mitigação dos impactos e uma nova agenda verde que vai tomando conta do mundo inteiro. O Ministério de Transportes tem uma carteira sólida no campo das rodovias, está preparando agora, também sob liderança do nosso secretário Jorge Santoro, uma nova política ferroviária e em todas as práticas do Ministério, sustentabilidade é premissa, é partida, é um dos aspectos observados
desde o desenho da estratégia da política pública, a carteira de empreendimentos, até os resultados econômicos e sociais derivados desse esforço do governo brasileiro. Porque o senhor sabe que muitas construtoras, empreiteiras utilizam desse discurso para dizer que algumas agendas inviabilizam projetos de infraestrutura. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que, pelo contrário, os projetos precisam andar em consonância com essa agenda para que eles tenham sucesso, né, secretário? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, em alguns momentos, alguns equívocos de interpretação da legislação ou burocracia exagerada também precisam ser enfrentados para que o empreendedor tenha previsibilidade e segurança no seu investimento. Mas as agendas não são antagônicas, muito antes pelo contrário. Vamos partir da premissa de que novos empreendimentos, porquanto novos ganhos para o orçamento público brasileiro, fazem com que a estratégia de distribuição de renda aconteça. Então, é um pilar importante para a manutenção da prática das políticas sociais. De um outro lado, se os empreendimentos estarão lindeiros, próximos e gerando impactos em comunidades e em povos, é preciso distribuir essa renda, distribuir esse novo aporte econômico para também mitigar os riscos e os impactos e criar alternativas econômicas e sociais para esses povos e esses territórios. E essa equação fecha bem, com diálogo, com transparência, com verdade, com normativo forte, como o Ministério vem organizando, para que a gente tenha uma política reposicionada. Maravilha. Numa entrevista, o senhor declarou que enxerga as concessões de rodovias e ferrovias como oportunidades de avanço na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento social das comunidades urbanas e tradicionais. Atualmente, todos os projetos de rodovias e ferrovias passam pelo seu crivo, como a Transnordestina? Tem todos eles. E em todos eles a gente pode garantir que existem elementos técnicos norteadores para fortalecer esse discurso de que as concessões são, sim, maneiras de indução. Primeiro, porque o setor privado, quando faz uma parceria com o governo que está subordinada a um leilão, a ditames e as regras muito específicas do processo de concessão, já tem ali na modelagem responsabilidades e riscos previstos para a sua atuação. Então, é muito mais fácil você contratualizar também com o empreendedor e, por isso, eu digo que é uma geração de oportunidades. E aí tem exemplos concretos. Por exemplo, como sandbox regulatório para estruturação de passagens de fauna. Pode parecer um nome técnico, assim, fora da realidade das pessoas, mas isso é preservação ambiental, porque as passagens de fauna, elas representam proteção à vida silvestre, à vida animal ali daquele entorno de onde passa uma BR, por exemplo. E aí você garante proteção ao ciclo de vida do animal. Está pactuado nos contratos, mas mais do que isso, está pactuado enquanto meta, mas os recursos necessários para que o empreendedor, o privado, o operador concessionário, faça a implementação dos projetos, também está construído ali na modelagem econômica, como as duas portarias, uma para substituição de tecnologia no sentido de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, e uma outra para adaptação, resiliência, quer dizer, observar uma barreira que é risco, observar uma passagem de fauna que é risco para os animais, observar como essa infraestrutura pode ser adaptada também com metas estabelecidas pelo setor. Ótimo. O senhor tem apostado muito no diálogo com movimentos sociais, povos originários, organismos multilaterais, ONGs e empresas do setor, para que o país possa avançar nessa agenda de infraestrutura de transportes com responsabilidade social e compromisso com a sustentabilidade ambiental, como eu coloquei na abertura do programa. Um dos resultados disso foi a assinatura, em agosto do ano passado, do Termo de Ajustamento de Conduta, do TAC, entre o Ministério dos Transportes e o Ministério Público Federal para iniciar as obras de duplicação de 12 quilômetros da BR-101 Alagoas, que corta a terra indígena da etnia Huaço-Cocal, no município de Joaquim Gomes, na zona da Mata de Alagoas. Como se construiu esse diálogo? Como se deu esse diálogo com esses povos originários?
Primeiro, foi uma decisão objetiva da direção superior aqui do Ministério. O ministro Renan, pessoalmente, convocou os líderes ou aquelas pessoas que tinham divergência e criou uma mesa de situação. A partir daí, numa relação próxima com o secretário executivo, nós fomos apontando cenários e negociando. Olha, vê, esse caso específico de Alagoas demorou mais de uma década, com registro no trecho de mais de 130 acidentes com vítimas fatais. E ali, uma jornada de negociação séria, franca, olho no olho, não cedendo tudo que não podia ser justificado do ponto de vista legal, mas cedendo aquilo que a legislação nos permite e que é direito dos povos, chegou-se a um acordo. Mas ele não é único. Um ano depois, nós já temos acordos nas áreas ferroviárias, acordos nas concessões, por exemplo, do Paraná, acordos com quilombolas da Bahia, e só esse conjunto de acordos em curso no Ministério já representam mais de 500 milhões de reais aplicados em resposta às demandas dos povos originários, resposta às demandas dos territórios e a liberação de frente de obras. Imagina uma obra parada há 10 anos, uma obra parada há 15 anos. Quando a gente está lidando com conflito, a gente está lidando com verdades distintas. Direito do empreendedor, e ele acha que esse direito é um direito sólido, legítimo, direito dos povos originários, também um direito sólido e legítimo. A nossa função é mediar para que tenhamos tempo razoável, solução consensual e resultado para todo mundo. Não é fácil. Eu imagino o desafio que seja o seu trabalho diariamente, tentando agradar a todos e chegar num denominador comum. Não deve ser fácil, né? A gente nem sempre agrada. Às vezes tem rupturas, tem diálogos que têm que ser reiniciados, tem situações que a gente tem que voltar a fazer uma conversa individual, mostrar um setor ou outro, mas é como se a gente fizesse um mapa de risco. Quer dizer, qual o risco de não fazer nada? Ele é sempre muito maior. Qual o risco de fazer de maneira inadequada, tentando apenas ter uma vitória triunfal? Ele também é um risco muito alto. Qual o risco de ceder um pouco, dialogar, encontrar caminhos? Ele é um risco sempre menor. E o resultado, como volto a dizer, legítimo, eu sou defensor da infraestrutura e da expansão na mesma dimensão que sou defensor da proteção ambiental e dos direitos dos povos, a gente encontra um caminho do razoável. O mundo é isso nos dias atuais. Não adianta só guerrear. A guerra tem uma perspectiva de conquista. Se a sua conquista se afasta da realidade, é preciso que a gente traga isso para um espaço de consenso e trabalhe uma outra perspectiva de construção da política pública. Sem dúvida. Esse ano, o Ministério dos Transportes concluiu e divulgou o relatório de avaliação socioambiental e de viabilidade para a conclusão do trecho do meio da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e é uma questão antiga, polêmica. O relatório também consolida as discussões do grupo de trabalho para a recuperação da rodovia que há anos está abandonada. As discussões sobre o asfaltamento da rodovia envolvem inúmeras questões ambientais. Você consegue nos detalhar um pouco mais as ações do Ministério dos Transportes nesse projeto? Olha, a gente conversou já há 6 meses com atores distintos. Primeiro, é preciso entender e contextualizar que nós estamos falando de uma rodovia que tem 2 aspectos fundamentais. Primeiro, ela corta uma área de floresta virgem, porquanto o bioma mais precioso da floresta amazônica brasileira. Mas ela também é a única ligação entre Manaus e Porto Velho, porquanto, com as crises climáticas atuais e a redução do nível da navegabilidade dos rios da região, essencial para garantir a ligação das pessoas. No meio de tudo isso, tem uma série de compromissos de garantia da biodiversidade para que, então, você consiga, a partir de uma governança local, estabelecer o asfaltamento. Eu costumo até brincar que é preciso olhar para 319 com, sem ou apesar do asfalto, né? Porque num bioma com essa preciosidade é preciso ter garantia de segurança para que a grilagem de terra e o desmatamento não cresça, é preciso ter garantia de proteção animal com a construção das passagens
superiores e inferiores. É preciso deixar de utilizar madeira na colocação das pontes. São 54 pontes e ali tem um fenômeno de cabeceira. Se eu faço uma ponte num determinado local, depois eu tenho que instalá-la metros adiante e fazer um novo projeto. Isso tem um processo de reposição de madeira e de descarte de madeira que é muito alto, além dos desafios logísticos para se fazer a manutenção da rodovia, mesmo não asfaltada. Para se ter ideia, toda a pedra brita que é utilizada na restauração anual da BR, ainda não asfaltada, sobe de barcaça pelos rios. Então, o que fazer? Polícia Federal à mesa, Polícia Rodoviária Federal à mesa, órgãos ambientais, sociedade civil, audiência pública e uma construção de uma série de acordos de cooperação. Um portal na entrada e na saída, cercamentos em pontos específicos, vídeo monitoramento desses processos de cercamento, operação via satélite de avaliação da mancha de desmatamento e uma série de outras dinâmicas. A gente dialogou por 6 meses, fez um relatório, consolidou que, cumpridas as determinações da legislação, é possível garantir governança para a sustentabilidade do empreendimento e agora está numa outra jornada, conversando com bancos multilaterais, com organismos internacionais, no sentido de entender qual seria a melhor forma de fazer a gestão de um projeto que vai oferecer ao Brasil uma estrada-parque nunca vista. Por quê? Porque é na Amazônia e ela precisa consolidar esses dois entendimentos: proteção à biodiversidade e garantia de direito das pessoas que moram, que vivem e que fazem a economia do país em Manaus e em Portugal. É muito trabalho. Trabalho não lhe falta. Não. Não é mesmo? Realmente é bem desafiador. Vamos falar agora sobre ferrovias? O Ministério dos Transportes retomou o diálogo com indígenas e povos locais sobre o projeto da Ferrogrão, que liga o município de Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Mirituba, no Pará. A última reunião do grupo de trabalho ocorreu de maneira presencial em uma das regiões por onde passaria a linha férrea, em Santarém, no Pará. Isso ainda não havia sido feito? Não havia diálogo nessas regiões? Havia diálogos preliminares, mas eles não cumpriam aquela que é a finalidade, que é ou definir o projeto como viável ou encontrar alternativas para uma eventual decisão estratégica de não fazê-lo. O presidente Lula colocou a Ferrogrão no PAC para estudos, o ministro Renan nos encomendou um outro grupo de trabalho nessa perspectiva, e nós somos para a mesa. Olha, o traçado da Ferrogrão desafeta um parque importante, que é o Parque Jamanchim. Vamos tratar esse caso, trazer elementos científicos, técnicos, e não discutir apenas por paixões, que nós estamos lidando com duas situações também muito complexas, que é o escoamento da produção brasileira, sobretudo dos grãos, no Arco Norte. É uma estratégia que eu diria macroeconômica de primeira grandeza, e isso está na pauta de modelo de desenvolvimento do país, mas também uma região que precisa de uma situação de corredor modal que respeite os territórios, respeitem as pessoas, respeitem a biodiversidade. Então, vamos para a mesa. É um trabalho difícil? Esse nosso universo da negociação tem dias tristes e tem dias absolutamente felizes. Num dia feliz, os povos, os empreendedores encontram caminhos e fazem a discussão de novos elementos para o debate que podem chegar a um caminho de decisão. Lá, por exemplo, nós revisitamos todos os estudos de viabilidade, ambientais, para avaliar a ferrovia. Em alguns outros dias não se estabelece consenso, mas se avançou muito. O Ministério está pronto agora para entregar a revisão dos estudos ao STF e, a partir de uma decisão do STF, avaliar como a gente segue, volto a dizer, conciliando os dois cenários, e os dois cenários são legítimos. As pessoas, às vezes, acham que a gente é assim, você é um pouco crédulo demais.
Mas nós estamos falando de um empreendimento que está em debate há 20 anos. Nós estamos falando de um conjunto de empreendimentos no Ministério, e eu já citei aqui 4 soluções consensuais positivas, todos eles com mais de uma década de obra parada, de licença suspensa, de comunidade reivindicando, e ora em favor do empreendedor no seu argumento, ora em favor da comunidade local no seu argumento, as soluções boas para os dois cenários. Um 58, por exemplo, do Mato Grosso, aqui só para também trazer um exemplo importante, nós fizemos uma mudança de traçado, agora ficamos 10 anos discutindo essa possibilidade. E em 3 meses de negociação mais forte, claro que se apropriando de toda a informação construída ao longo da década, se tomou uma decisão em favor da mudança de traçado. Então agora se torna, o projeto se torna mais realista do ponto de vista da sua implementação. E na Ferrogrão, o caminho é o mesmo. Quando o ministro aponta o problema, nós construímos uma gama de possíveis soluções e vamos para o debate. É como tecer uma boa renda alagoana e entregar um pano que cobre a mesa e dar valor e brilho à construção do acordo. É verdade, é como se fosse o nosso querido bordado alagoano, filé, não é isso? Inclusive com várias cores diferenciadas, não é? Em vários momentos da entrevista o senhor falou num período, né? Usou 10 anos de projetos parados, né? Em ferrovias, em rodovias, né? O senhor quer dizer com isso que o Brasil ficou parado nessa pasta, nessa agenda de transportes, nessa última década, sem projetos que tenham avançado efetivamente para o desenvolvimento do Brasil? Depois do governo Dilma, nós tivemos um contratempo democrático grave e a partir daí, sobretudo nos últimos 4 anos, uma paralisia quase integral do diálogo. Eu costumo dizer que quanto mais complexo o problema, mais desafiador o problema, mais o diálogo consegue efetivar a diferença. O diálogo é que faz a diferença. Quando o assunto é muito divergente, é o diálogo que faz a diferença. Nos últimos 4 anos, indiscutivelmente, o diálogo, a participação social, o olhar para as diferenças, a construção num terreno da divergência, entendendo que não há verdade absoluta que consiga resolver todos os problemas, até porque se a truculência solucionasse, estariam solucionados todos os embrólios, todos os debates. Nos últimos 4 anos, a ausência integral. Mas eu costumo dizer que, como os empreendimentos começaram, boa parte deles, no final da gestão Dilma, da presidenta Dilma, eles padecem de uma década de situações de descompasso. Avança-se um pouquinho, estabelece-se um retorno, mas nos últimos 4 anos o diálogo praticamente suspenso. E que bom que o ministro Renan Filho está conseguindo promover esses diálogos e avançar em várias agendas, né? Não só nas rodovias, mas também nas ferrovias, que eu acredito que seja uma alternativa muito viável para o nosso desenvolvimento como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui no Ministério eu brinco que não tem esconderijo, né? Não tem para onde fugir. Se você vai para a Secretaria Executiva, pressão. Tem que encontrar resultado, tem que dialogar, vamos para lá, vamos para cima. Ao espírito de Jorge Santoro, que é um incentivador de todos nós. Se você vai ao gabinete do ministro, na mesma proporção. Vamos estabelecer o diálogo, não tem alternativa. É pressão e pressão para resultados, mas não é qualquer resultado. É resultado respeitoso, construído a várias mãos, para que o modelo de desenvolvimento que o presidente Lula está apresentando ao Brasil e que foi garantia democrática na transição que fizemos, tenha resultados de curto prazo e resultados de médio e longo prazo capazes de fortalecer nosso modelo econômico e a distribuição de renda e, por quanto, também a participação e efetivação das políticas sociais. Muito legal.
Secretário, o Ministério dos Transportes criou o Sistema Integrado de Monitoramento de Dados Socioambientais e de Gestão Estratégica de Conflitos relacionados aos projetos de infraestrutura terrestre no Brasil. A Portaria 993/2024 foi publicada para estabelecer a estratégia, que inclui o uso de uma plataforma tecnológica para monitorar o andamento dos processos, o chamado Sistema MIDAS. Podemos concluir que esse é um grande avanço do Ministério nessa agenda, esse monitoramento, uma vez que a gente sabe que, principalmente no governo anterior, o monitoramento era algo que não era muito bem-vindo, né? Não era muito bem visto. Primeiro o seguinte, sem informação ninguém faz diferença. A gente se emancipa na tomada de decisões quando você tem informação. Foi a primeira portaria que nós fizemos. Eu lembro que na primeira semana a gente rascunhou essa ideia, o secretário executivo fortaleceu a ideia e nós fomos ao ministro despachar. E aí, quando disseram, olha, o sistema vai chamar MIDAS. Por quê? Porque o mais precioso é ter todos os dados em uma só base, avaliar o que é possível de médio prazo, de certa forma, fazer uma análise da criticidade de cada um dos empreendimentos e, a partir daí, estabelecer as mesas de negociação. Olha, ver, essa foi a primeira portaria da área de sustentabilidade que o ministro assinou. Hoje nós temos mais de 300 empreendimentos lançados na plataforma MIDAS. Já nasceram dessa plataforma, mais de uma dúzia de salas de situação. Quando a gente chama todo mundo, IBAMA, INCRA, IFAM, órgão estadual, representações dos povos tradicionais, e vai para a mesa tratar a singularidade daquele empreendimento. Relatórios sistemáticos e uma visão de criticidade do que é problema hoje, do que vai ser problema daqui a 2 anos, do que, se a gente antecipar agora, não se torna problema, e a gente vai aprendendo por isso. Por isso, MIDAS, tocar essas informações num só lugar, estabelecer consensos naquilo que é possível, apontar desafios e direcionar força de trabalho, inteligência e investimento a partir dessa base de dados. E dados são, né, representa poder. Hoje a gente diz que quem tem dado é rei, né? E vocês realmente, só por meio desses dados, é que conseguem fazer uma gestão estratégica, inteligente e, de fato, comprometida com a agenda socioambiental do país. Secretário, quero agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pautas. Essa conversa já estava prometida há um tempo, né? Porque é possível acompanhar toda a evolução dos projetos do Ministério dos Transportes. Aqui no Nordeste a gente consegue também já perceber, em Alagoas, então, principalmente como eu já citei aqui. E toda vez que o senhor tiver novidades, vem aqui contar para a gente, que nos interessa saber de tudo que está acontecendo aí no Ministério. Tem, sem dúvida. Olha, Alagoas tem o case de sucesso da 101, o Arco está nascendo, também tem sucesso. Pernambuco tem 423 e 101 que retomaram obras. No Maranhão, a gente está fazendo acordo quilombola forte. Na Bahia, acordo ferroviário. O Nordeste é muito mais do que uma esperança para o país, uma solução de curto prazo para que a economia para que a economia cresça e as pessoas tenham cada vez mais garantidos seus direitos. Quero agradecer. A primeira entrevista que fiz foi contigo logo que cheguei aqui no Ministério, falando daquilo que era o nosso sonho naquele momento, e hoje a gente colhe frutos muito importantes, mas com desafios ainda mais complexos colocados à mesa, e com energia e essa visão disruptiva do ministro Renan e do secretário Jorge tocando o nosso time, e entende sustentabilidade como premissa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez pelo trabalho. E agradeço a você também, nosso telespectador, que nos acompanhou até aqui em mais uma entrevista do Alagoas em Pauta. Até a próxima semana.